A vida é uma outra maratona de gerações e gerações, como se fosse uma corrida de revezamento. Veio a geração dos nossos pais, viveu seus obstáculos, seus desafios, suas aventuras, passa pra gente que está vivendo as coisas, as nossas situações, o cenário político, enfim. Daqui a pouco a gente passa para os nossos filhos e assim vai indo. E a vida não vai ter uma linha de chegada, na verdade. E dá para trazer um paralelo com a felicidade, né? Já diziam os orientais que a felicidade está no caminho, não no destino final. Quando a gente foca muito que a felicidade vai estar no ponto final, a gente esquece de aproveitar a jornada. Um monte de pessoas se aproxima de mim e fala: cara, eu não consigo ter constância, eu começo e paro, eu treino, depois não treino mais. É porque a pessoa está acreditando que a vida é um sprint. Você dá uma corrida super rápida, mas na verdade a vida é uma outra maratona. E o que é uma outra maratona? Às vezes você vai estar cansado, você vai estar com dor, vai ter que parar, vai ter que descansar um pouco, vai ter que se alimentar. Na verdade, a vida, ela é uma jornada de longo prazo. Depois que eu entrei no mundo do endurance, né, das provas de resistência, eu vi que a vida é assim, cara. Tem hora que você está se sentindo Superman, que você é o dono do mundo, tem hora que você se sente um lixo, tem hora que você está com dor, tem hora que você ajuda os outros, tem hora que você é ajudado. Isso pra mim é muito mais próximo da realidade que é a vida, do que realmente olha pro chão, compete com todo mundo e seja o mais rápido da turma. Tem um estudo muito interessante, né? Não sei realmente qual universidade que fez, mas eles pegaram vários idosos, pessoas acima de 90 anos, e para perguntar se eles tinham algum arrependimento na vida deles, ou se eles pudessem voltar no tempo, o que eles mudariam. E o que impressionou muito os cientistas foi que ninguém falou de bens materiais, ninguém falou de coisas que normalmente a gente se importa enquanto a gente está com 30, 40, 20 anos. Sempre eram situações, momentos de vida que eles não tiveram coragem para agir. Então, se eu tivesse acreditado naquele relacionamento, se eu tivesse feito aquela viagem, se eu tivesse aceitado aquela oportunidade. Quando eu li isso, fez muito sentido. Falei, cara, é isso. O ser humano gosta da aventura. O ser humano, cada um de nós, a gente é um guerreiro. A gente tem um chamado que a gente pode aceitar ou não. Então eu brinco que existe um destino, de repente, existe um caminho. Só que nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não as oportunidades que aparecem na nossa vida. Então, desde que eu tive essa primeira decisão, esse primeiro salto de fé de morar no exterior e ver tantas coisas mágicas que aconteceram na minha vida, eu tento ao máximo não deixar as oportunidades passarem. Não são todas que dão certo, mas várias dessas deram certo e me apresentaram uma experiência assim que foi um presente. Uma vez que a gente começa a participar dessas provas, dessas competições, a gente começa a pegar gosto pelas aventuras que isso nos proporciona e automaticamente a gente começa a buscar situações diferentes para a gente se desafiar. A corrida no triatlon acaba sendo realmente o mais temido e o mais cansativo, porque você tem o impacto, você tem o cansaço, a sua musculatura já não está absorvendo aquele impacto da maneira que absorveria se você só estivesse correndo. Então, normalmente a corrida é onde você monta a estratégia, mas às vezes acaba não conseguindo seguir a estratégia. Mas com certeza o que eu tinha mais facilidade era a corrida, porque eu tinha vindo já de algumas maratonas e provas de aventura, de montanha, já tinha feito algumas ultramaratonas, então a distância da maratona não me assustava mais. Só que você chega um bagaço na maratona, né? Você treina para isso, então não é que você está chegando lá, né, de paraquedas, mas você já fez uma natação, você já ficou mais de 1 hora nadando, você ficou praticamente 5, 6, 7 horas pedalando para começar uma maratona que por si só já é desafiadora. Então, eu já fiz provas, maratona no deserto do Atacama, fiz maratona na Patagônia, dentro do triatlon, fiz provas no interior de São Paulo, um calor absurdo. Como Brasília é muito quente, imagino que as provas aqui devam ser bem duras para os atletas. Como você pode fazer uma prova na Suíça, por exemplo, quando você vai nadar numa água extremamente gelada, vai pegar muita altimetria no ciclismo. Então, muitos atletas começam a pegar gosto por esses desafios e eu acho que isso torna o treino mais criativo,
porque você não vai ficar treinando sempre da mesma forma para a mesma prova. Tem gente que faz isso, também tá tudo certo. Mas no meu caso, eu gosto de estar sempre me desafiando em situações que eu não estou acostumado. Então, por exemplo, eu treino no nível do mar em Florianópolis agora. Eu venho para cá, um clima seco, uma temperatura, um clima de cerrado, uma temperatura mais alta. Claro que isso muda, tudo muda, né? Se for treinar num lugar mais alto, com mais altitude, vai mudar também. E o corpo do ser humano é adaptativo. Então, a cada lugar que a gente for, a gente vai trazendo novos estímulos para o corpo e o corpo vai responder muito bem a esses estímulos. No ciclismo, nós temos vários nomes do ciclismo que treinam na Itália, na Espanha, maratona também, corrida de montanha. Os grandes atletas de ciclismo da atualidade estão treinando na Colômbia, então tem uma estrada lá que você vai praticamente do nível do mar a 4.000 metros de altitude. Quando a gente está no nível do mar, a gente tem muito oxigênio. Então a gente não tem que fazer tanto esforço para estar captando o oxigênio e depois o corpo utiliza esse oxigênio como fonte de energia. Quando a gente vai subindo, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000, 4.000 metros de altitude, a gente tem que fazer muito mais esforço para fazer a mesma troca gasosa. Claro que no começo isso vai ser muito difícil. É muito comum a gente ver, né, no futebol, quando os atletas vão jogar na Bolívia, em outros lugares altos do México, ter muita dificuldade. E eles são extremamente condicionados, só que não tão condicionados para aquela altitude como os atletas de lá. Eu já tive algumas oportunidades de estar competindo, o próprio maratona no deserto do Atacama, se eu não me engano é 3.500, 4.000 metros de altitude, e você percebe, com pouquíssimo esforço, sua frequência cardíaca sobe muito, você desidrata mais, você não consegue respirar da mesma forma que você respiraria no nível do mar. Então é muito comum vários atletas buscarem as montanhas para estar se condicionando, para depois, imagina, aí depois você tá mandando super bem numa altitude de 3, 4, 5.000 metros, e aí você desce para o nível do mar e faz uma prova no nível do mar. Você está com as mitocôndrias muito mais fortes, você está com o pulmão muito mais forte, você vai ter muito mais facilidade que os outros atletas que apenas treinaram em baixas altitudes. Quando a gente conversa com algum ciclista assim e pergunta para ele qual é a subida mais temida, todo mundo fala é a famosa Frita Miolos. Há 20 anos atrás a gente descobriu essa estrada aqui. E aí tava num grupo de 11 caras mais ou menos, era 1h da tarde já. A estrada não era tão boa assim, o asfalto não era tão bom, então a gente descobriu. E aí quando a gente viu essa subida, todo mundo meio sem saber onde é que tava indo, todo mundo empolgado e tal. Aí todo mundo apertou a velocidade, começou a subir ela, e aí tá um sol escaldante assim, começou a esquentar o capacete de todo mundo. E um cara lá atrás no bloco, nem tava meio que disputando nada, nossa, meu capacete tá pegando fogo, tá fritando meus miolos. E tirou o capacete e jogou fora. Jogou no mato. Jogou no mato, morro abaixo, e foi sem capacete. E aí ficou 20 anos depois, tá aí o mesmo nome da subida. O recorde, tem assim, vários segmentos no Strava. Então é realmente uma subida. Então se eu chegar para os ciclistas de Brasília e falar, ó, exatamente, subir lá na Frita Miolos, a galera vai conhecer então. Tem muita gente que não vem pro Pedrão porque fala assim, pô, eu tenho que passar pela Frita Miolos. E realmente assim, não é algo que você fale, pô, é uma serra. Não, não é. É uma subida bem mediana para leve, porém esse é o problema. Ela é tão assim mediana e leve que a gente acaba apertando muito nela. Então acaba fazendo muita força que transforma ela em algo realmente muito difícil. Quando você está fazendo força, 1 minuto parece 10 minutos. Cerrado, é muito plano, né? Mas quando a gente fala em subida assim, a gente tem que sempre sair fora da cidade e tentar pegar essas pequenas rampas de 5 minutos, 6 minutos, que é onde a gente conseguiu botar potência hoje, botar uma força legal, fazer um treino bacana de potência e velocidade nas descidas e aproveitar bastante a aerodinâmica da bike, as rodas de competição, tudo que a gente
tem de melhor aí no mercado para poder desenvolver uma boa performance no esporte, né? Um esporte que realmente traz, além do endurance, a velocidade em si, não é só resistência, ficar em cima da bike. Então toda a performance, cada detalhezinho de aerodinâmica, de força, de subida, descida, então tudo ali vai melhorando a velocidade. Pedalzão aí. So it's good to remove the first part of the blood? Yeah, you have to clean because the sweat on the fingers, when the blood comes out, it catches some of the sweat. So it becomes a little bit. 2.6. So because they push hard, so there's a lot left from that. The last piece easy, but when they push hard to clean the system, it takes a while. So, but 2.6 is not a high number, so it's good. It's a high number, right? Yeah, 4 is normally very, very general set. That's where you are at your maximum. If you go above that, then after 5-10 minutes you start to break down. You can't keep going. You're producing so much. It's what you call anaerobic threshold. So it's like you're producing so much that the system can exactly clean it. You know, but it can be 4.5 for some people and 3.5 for some. But 4 is a very general, you know. And around there normally we find that's the limit. You know. So 2.6 is, it's okay, it's easy, you know. It's not like super easy. There's some leftovers from when you were pushing. So, but it's good. He's fit. If Coach Frank said I'm fit, I'm fit. A gente veio conversando no caminho, né? Sobre estar sempre testando em nós mesmos as coisas, porque cada um é cada um, né? Cada um tem um background esportivo, um histórico de alimentação. Metabolismo diferente. Um metabolismo diferente. E eu achei muito legal que você é um cara que faz muito isso, né? Tá o tempo todo testando, tá com o Coach Frank aí, lapidando ainda mais, né? A nutrição, o descanso. A gente tá com um sensor, uma agulha enfiada aqui no braço. Olha que legal. Ela fica 24 horas medindo a glicose e os sais minerais. E o coach tá lá no carro, analisando todos os números e, tipo, a gente já errou bastante em alimentação perto do que a gente sabia antes do que a gente deveria comer. E aí, com realmente a informação real do que está acontecendo no corpo, a gente descobriu que, de fato, a gente não sabia tanto assim. A gente sabia 50% do que a gente deveria fazer. Então tem 50% a mais de informação que a gente descobriu só testando o corpo, testando a alimentação com novas tecnologias. Então o esporte também é isso, tipo, a tecnologia está vindo e está melhorando assim absurdamente. Todo mundo pergunta, mas pô, os tempos só melhoram? Sim, só melhoram, porque a tecnologia avançou demais. As bikes mudaram demais, os tênis vieram com placa de carbono, a informação agora sobre o seu corpo é praticamente ao vivo, informação que você nunca nem imaginou que você poderia ter. Igual o que você tem de carboidrato no corpo ao vivo durante um treino. Tem uma história que trouxe um insight para o Buda, né, para o Siddhartha Gautama, que foi o primeiro ser humano que se iluminou, que se tem história. Ele estava na frente do lago e passou um barco com um músico tocando um instrumento que parecia um violão. E ele achou aquele instrumento muito bonito e falou, cara, me explica mais sobre esse instrumento, como é que ele faz esse som é muito bonito. Ele falou, esse instrumento aqui ele é engraçado porque ele tem uma corda. E se eu afrouxo demais essa corda, o som não sai, escuta isso, sai meio bambo. Se eu aperto demais, o som também fica fora da afinação, fica fora do tom e pode até estourar a corda. Foi aí que Buda entendeu o segredo do caminho do meio, o segredo do equilíbrio. Se você aperta demais, espana. Se você solta demais, não funciona. Então, o tempo todo a gente tem que buscar o nosso equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio de um para o outro é diferente. O seu equilíbrio é diferente do meu, o meu é diferente dela. Então, o tempo todo a gente tem que estar olhando para o nosso corpo e para a nossa vida. Se a gente está muito para a esquerda, a gente tem que ir para a direita. Se a gente está para a direita, tem que ir para a esquerda. E isso a gente tem que fazer com os pilares da Mahamudra, corpo, mente e espírito. Temos que fazer com os nossos chakras, temos que fazer com os nossos órgãos do corpo, temos que fazer com os nossos projetos de vida. Então, acho que o equilíbrio é a chave, é o que falta na vida da maioria das pessoas. Mosquitinho.